Hoje vamos falar sobre hipertensão, assunto sério. Doutor Edmo Atic Gabriel, que é cardiologista, está com a gente. Muito bem-vindo, viu? Prazer revê-la. Todo meu. E essa é uma doença silenciosa, né? Infelizmente, né? Com tantas complicações e silenciosa. Um número muito grande de pessoas tem a doença e nem receberam um diagnóstico ainda, né? Exatamente. Cerca de 20% apenas que vão ter algum sinal de alerta. O restante completamente silenciosa. Quer dizer, quando tem um sinal de alerta já pode ser uma fatalidade, né? Exatamente. Às vezes o primeiro sinal é o evento fatal. Então. E é tudo que a gente não quer que aconteça com você. Então preste atenção nos nossos mitos e verdades, nas explicações do Dr. Edmo, e aproveite para mandar suas perguntas também. Vamos começar com nossos mitos ou verdades? Olha, hipertensão arterial pode ser silenciosa, não produzindo sintomas. Sim, isso é o mais comum. Né? Ela é silenciosa na maior parte dos casos, não gera sintomas. E como você falou, às vezes o primeiro sintoma já é o evento fatal, que pode ser um infarto ou um derrame. E às vezes a pessoa fica se baseando em, eu sempre tive pressão baixa, então eu nunca vou ter pressão alta, né? Tem algumas pessoas que realmente têm essa característica, a pressão é baixa, até é característica familiar. Mas nunca a gente pode subestimar, achar que não pode ter um pico hipertensivo devido a uma alimentação às vezes mais salgada, mais condimentada ou um estresse muito intenso. Quer dizer, tem que fazer a aferição, medir a pressão sempre, né? Isso, com certeza. Vamos ver mais uma? Quando a pressão sobe, ocorre mais tensão no músculo cardíaco. Sem dúvida, é como se o músculo ficasse endurecido naquele período que a pressão arterial está muito alta. Nesse momento, o perigo é a ocorrência de um infarto ou de um derrame. Então, precisa procurar de imediato o serviço de urgência para abaixar essa pressão e equilibrar. Até recentemente a gente teve o falecimento de um cantor que teve um problema na válvula, não foi na veia aorta, né? Que acabou rompendo e ele acabou falecendo, quer dizer, isso pode acontecer com as pessoas, independente da idade. Belchior tinha 70 anos, Exatamente. Mas pode ser com uma pessoa mais jovem também, sem dúvida, né? Sem dúvida, e a rotura, esse rompimento que você falou, foi ocasionado certamente, tanto a formação do aneurisma foi causado pela pressão alta, isso não há dúvida, como o momento agudo da rotura deve ter sido ocasionado por um desequilíbrio da pressão. E aí, se a gente lembrar bem a história do que foi dito, pelo menos pela mídia, que ele não estava se sentindo bem, foi sentar na sala, ouvir uma música para relaxar, tomando um chazinho e faleceu. Então, infelizmente, às vezes, não dá tempo nem de acudir, né? Não, porque deve ter ocorrido naquele momento, agudamente, a rotura do aneurisma e, na verdade, todo o sangue está concentrado ali. A hora que rompe, não tem mais circulação para nenhum dos órgãos, a pessoa perde a consciência e acaba morrendo nos primeiros minutos mesmo. A gente tem a aorta do lado do ventrículo direito e a do esquerdo, uma que entra o sangue e a outra sai, é isso? A aorta é essa artéria que rompeu, ela se origina no lado esquerdo, só que ela irriga todos os lados do organismo, tudo. Quer dizer, a pressão dela sanguínea é muito forte, A pressão dela né? é violenta, então uma rotura é como se fosse uma bomba de sangue realmente eclodindo e o sangue saindo da circulação, porque ele sai da tubulação orgânica normal e cai em cavidades, e aí não tem mais fluxo para a cabeça, para o próprio coração, e a pessoa desfalece na hora. Gente, a gente está falando desses casos mais extremos para você entender a gravidade, como o negócio não é brincadeira não, viu? Não dá para tomar remédio de pressão para economizar num dia, no outro dia não tomar, né? Essa irregularidade é muito fatal para o tratamento da pressão. Claro que às vezes dá para reduzir a dose, dá para, de repente, otimizar, mas falar que a pessoa pode ficar tomando dia sim, dia não, ou de uma forma muito irregular, não. Mas quem faz isso é o médico, não a gente por conta própria. Exatamente. Né? Aí é dureza. Vamos ver mais uma? Basta retirar o sal da comida para evitar o aumento da pressão arterial. Não, na verdade o sal é um dos componentes, né, Kátia? Então a pessoa que come muito condimento ou sal propriamente dito tem mais tendência a desenvolver pressão alta. Por quê? O sal ou o sódio, ele retém mais líquido no organismo. Então pode observar que quando a gente come algo muito condimentado, a gente se sente mais inchado. Isso é o efeito do sódio no organismo, mas é apenas um dos componentes, não é um único. Tá, vamos ver mais um? A pressão alta não está relacionada ao estresse. Volto e a gente vai saber se isso é um mito, se é uma verdade. E olha, a gente espera que nada deixe mostrar o exame. E a gente às vezes tem esse preconceito, né, doutor? Sabe que faz tudo errado? E aí tem medo da consequência, mas tem que fazer a coisa certa para ter bom resultado. É verdade, né? Para prevenir as doenças, né? E o melhor é isso, a gente aprender a prevenir esses problemas todos que a gente pode ter, né, doutora? E hoje a gente tem consciência do que precisa ser feito, né? Não é falta de conscientização hoje, né? Não, é falta de vontade. Exatamente. Olha, a pressão alta não está relacionada ao estresse. Não, isso é um mito, né? Ao contrário, o estresse é igual a uma descarga de adrenalina constante. E a adrenalina, por sua vez, é altamente excitante para o organismo. O coração começa a disparar,
dá dor no peito, a gente transpira muito e pode ocasionalmente até ter um infarto ou derrame, que são os dois grandes temidos eventos. E não precisa ter uma doença cardíaca para isso, não precisa ter uma doença estrutural. A pessoa pode estar, a princípio, sadia, ter um pico hipertensivo, num estresse agudo e ter uma complicação. Então, vamos ver mais um último mito, depois a gente vai para as perguntas, hein? A dor de cabeça pode ser um sintoma de alerta da hipertensão arterial. É o mais comum. Quando existe algum sintoma para a pressão arterial, o mais comum é a dor de cabeça. Só que geralmente uma dor de cabeça posterior, Kátia. Não é frontal, é a dor posterior ou occipital, como nós chamamos. Mas tem gente que pode estar tendo um problema sério cardíaco e não tem dor nenhuma de cabeça, nem enjoo, nem paralisa braço. Exatamente. Disso, eu, né? como cardiologista, quando a pessoa menciona que tem pressão alta e tem dor de cabeça, eu já fico feliz. Porque eu sei que eu já estou tendo um parâmetro concreto. Agora, quando a pessoa tem altos valores de pressão e não tem sintomas, é muito complicado para a gente manusear no dia a dia. É mais difícil. Mais difícil, é. Vamos ver as perguntas que surgiram, gente. O doutor Edmo já vai esclarecendo as dúvidas. A Maria Luísa, quem tem hipertensão não pode praticar nenhum tipo de exercício físico? Não, nenhum tipo não. Ela pode praticar, mas é obrigatório, nesse caso, um acompanhamento cardiológico. E existe alguns tipos de exercício que ela não pode fazer. Então, exercícios muito extenuantes, como spinning, precisa tomar muito cuidado. Exercícios aeróbicos de longa duração, então, de repente, natação durante 1, 2 horas precisa tomar um certo cuidado, mas alongamento, musculação e uma caminhada leve sem problema nenhum. É o médico que vai determinar de acordo com o problema da pessoa. Nós vamos dosar para ver o que é melhor. Pode ter hipertensão e outro problema de saúde também, né? Pode, não. Ela pode ter arritmia associada ao exercício físico, então por isso que a orientação médica é fundamental. E, gente, fazer exercício físico acompanhado, viu? Antes ir ao médico, fazer um check-up, depois o exercício acompanhado. Não é para você ir para a rua correr, sem saber se você pode ou não pode fazer essa prática, Você tem que avaliar primariamente a tua condição cardiovascular. Verdade. Vamos ver mais um? Letícia, tenho 26 anos e dores de cabeça constantes que chegam a latejar. Meu nariz já sangrou algumas vezes. Isso pode ser hipertensão? Meus pais e avós são hipertensos. Então, esse sinal que a Letícia está tendo, Kátia, é o segundo sinal mais frequente. O primeiro, exatamente. A dor de cabeça é o sinal mais frequente. Em segundo lugar, o sangramento nasal, chamado de epistaxe. Esse sinal é muito difícil de encontrar. Quando acontece, para o médico é ótimo, porque ele tem o dado concreto de que ela tem tendência hipertensiva. Agora, por ser uma moça jovem, ela precisa descartar um outro tipo de dor de cabeça, que é a enxaqueca, que não tem nada a ver diretamente com a pressão alta. Então, como ela tem história familiar e tem os sintomas, é provável que ela já tenha uma genética da hipertensão clássica. Agora, como fazer essa aferição da pressão? Porque não é só você medir a pressão uma vez, tá alta, então eu sou hipertenso. Qual o parâmetro que a gente tem que ter dessas aferições, até para levar ao médico certinho, né? A orientação é assim, medir pelo menos 3 vezes por semana, no mesmo horário do dia. Então não fica interessante para o médico se a pessoa traz uma medição de manhã, no outro dia ela traz à tarde, no outro dia à noite. Então tem que ser de preferência no mesmo horário do dia, 3 vezes por semana e no mesmo membro. Então ela escolhe, braço direito, ela vai medir sempre no braço direito, numa posição de repouso, não fazendo atividade ou estressada. Então eu vou sentar quietinha, sem ficar batendo papo. Sem se estressar, sem se movimentar. Sem cruzar as pernas. Nada. Se eu fizer a minha aferição com aqueles aparelhinhos que a gente compra em farmácia, pode ser. Eu tenho que estar com o aparelhinho na altura do meu coração. De preferência no nível do seu coração, exatamente. E vou ficar quietinha fazendo a aferição. Isso. Porque tem gente que também vai fazer a aferição, por isso que às vezes parece que você é hipertenso. Está andando na Paulista. Exato. Aí tem aquele grupo que vai tentar ajudar, tudo bem. Que vai fazer sua pressão. Mas você já veio correndo, atrasada, pegou o ônibus lotado, preocupada. Aí não tem sentido, né? Ou medir na academia logo após o exercício, é óbvio que ela tende a estar mais alta. Então o ideal é um momento de repouso, sem estresse e de silêncio. E de 3 vezes na semana, mesmo horário. No mesmo horário e no mesmo membro. Tá bom? Normalmente os hipertensos têm esse pico de pressão alta num determinado horário do dia? A gente vê com mais frequência no final do dia, porque a pessoa já passou por todos aqueles problemas, sobressaltos, os estresses do dia a dia. Quando ela chega em casa, aquela descarga adrenérgica sensibiliza mais o organismo e não é incomum a pessoa até dizer que durante o sono ela sentiu um mal-estar, um peso na cabeça. Porque é o momento que ela vai, teoricamente, descansar. Sim. Bom, volto que tem mais perguntas e o doutor Edmo já vai esclarecer pra gente. Bom, vamos aproveitar e tirar um pouco mais das nossas dúvidas. O doutor Edmo, que é cardiologista hoje, está falando sobre hipertensão. Vamos ver a próxima qual é? Alessandra. Tive pressão alta enquanto morava no Brasil. Hoje, morando na Inglaterra, isso não acontece mais. Será que é por conta do frio?
Sem dúvida, as alterações climáticas, poluição, isso interfere nos níveis de pressão. Há pessoas, veja, o caso dela é um caso um pouco atípico. Há pessoas que sentem mais alterações cardiovasculares num frio exagerado. Porque, quer dizer, o coração tem que bombear muito mais sangue, né? Isso, porque os vasos se fecham mais e o coração tem que bombear mais, exatamente. No caso dela, melhorou. No caso dela, melhorou, provavelmente ela teve uma adaptação circulatória, mas não é o comum. Ou pode viver num país com menos estresse. Em algumas situações que ela vivia, também, né? Um ar menos poluído, menos toxinas na alimentação, na água. Apesar que eu vou te dizer que agora falando isso, eu mesma lembrei que várias vezes eu já ouvi dizer que a pessoa está num estresse constante, o corpo se adequa. Quando sai de férias, que relaxa, aí normalmente a pessoa pode ter um problema cardíaco. Isso é verdade? Porque aí acontece aquela descarga adrenérgica que ela está retendo, acumulando, mas está se adaptando. Quando ela relaxa em excesso, pode ter uma sensibilização excessiva dos receptores, que são células do coração que, se muito excitados, podem desencadear algo muito intenso, até o evento agudo, né? Então a pessoa estava equilibrada no estresse, equilibrada, né? um equilíbrio teórico, né, Kátia? De repente ela teve uma descarga violenta. Vida. Ainda bem, então, para a Alessandra que foi tudo ótimo com a mudança, né? Sem dúvida. Vamos ver mais uma? Marlene, pratico atividade física diariamente, tenho hábitos saudáveis e me alimento bem, mas mesmo assim fui diagnosticada com hipertensão e precisarei tomar remédios. Tenho 39 anos, isso é normal? É normal, é normal. Há pessoas extremamente sadias, como o caso da Marlene, fazem exercício físico, boa alimentação, mas provavelmente ela tem um fator genético ou emocional que ela não detectou ainda corretamente, que estão interferindo e isso vai levá-la a precisar tomar, talvez não seja muito, mas ela vai precisar tomar um pouquinho de remédio, sim. Agora, é importante a gente lembrar que não são só os gordinhos que têm hipertensão. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, fulano é magrinho. Ih, não tem hipertensão, não, né? Eu acompanho no consultório uns 3 atletas ou profissionais com tendência hipertensiva, Kátia. Então, o fato do indivíduo ser bem magro, atlético, ou ter uma atividade rica em exercícios, não o exime da genética ou da propensão a ter pressão alta. Assim como tem gordinhos e sedentários, que embora não seja o ideal, não tem hipertensão. Não tem, porque aí às vezes tem uma sorte genética, né? Então isso a gente tem que ponderar, né? Caso a caso. Isso é só fazendo o exame e acompanhando o médico, né? Exatamente. Vamos ver mais um? Yara, formigamento nas pernas e mãos é sintoma de hipertensão? Sim, porque como você mesmo comentou, né, às vezes a pessoa naquela crise hipertensiva, o fluxo muda, o coração pode acelerar muito ou pode entrar eventualmente até num descompasso e isso gera realmente um fluxo alterado para os membros superiores e inferiores. E aí a pessoa se queixa de frio, de extremidades e formigamento. Tanto as mãos como os pés gelados. Exatamente. Vamos ver mais uma? Edna, é verdade que os remédios para controlar a pressão só devem ser tomados na parte da manhã? Não. Né? A gente distribui ao longo do dia de acordo com a cronologia da pressão. Então, alguns exames que a gente solicita no consultório é exatamente para entender o comportamento pressórico. Há pessoas que com uma dose matinal resolve. Há pessoas que eu preciso introduzir uma dose matinal, às vezes uma vespertina e uma noite ainda. Então, depende do caso. Agora, a pessoa tomando remédio para hipertensão, ela faz sua aferição? A pressão está normal. Ela acha que ela deixou de ser hipertensa, quer dizer, o remédio que segura a pressão, né? É o remédio, exatamente. Porque se ela deixar de tomar, aí ela pode ter uma crise hipertensiva por prolongar a necessidade do remédio. Então, a pressão está normal pelo remédio. O que pode acontecer é otimizar a dose. Então, ela pode até procurar o cardio novamente, o cardiologista, para ele orientar, olha, posso reduzir a dose, posso tomar, de repente, ao invés de tomar de manhã, à tarde, à noite, só de manhã. Isso é muito comum. Quer dizer, numa época que a gente está com estresse reduzido, a quantidade que você tomava agora pode deixar a sua pressão baixa demais, Isso, né? Exatamente. Então, esse é um cuidado, porque às vezes a pessoa tem pressão alta, Kátia, começa a tomar o remédio e a queixa dela no primeiro retorno é, doutor, eu estou agora fraca, estou tendo tontura e suando frio. Isso é clássico da hipotensão, ou seja, o remédio está tendo um efeito exagerado. Aí eu preciso diminuir, fazer talvez um novo exame para ver como é que está e diminuir a dose. Agora, outras doenças influenciam também na hipertensão? Por exemplo, problemas de tireoide? Sim, a tireoide, quando funciona em excesso, o hipertireoidismo é causador de pressão alta. Problemas hormonais em geral, a mulher, por exemplo, que vive muitos sobressaltos hormonais, problemas ligados ao diabetes, colesterol elevado, tudo isso impacta de uma forma somada, né, a levar à crise hipertensiva. É uma poupança negativa. Exatamente, é algo que a gente tem que evitar. Diminuir. Essa você pode deixar zerada. Zerada, né? Essa tem. É verdade. Vamos ver mais uma?
Jandira, existe alguma relação entre insônia e pressão alta? Sim, eu tenho inclusive muitos pacientes que têm pressão alta no período da noite e isso não deixa realmente o organismo relaxar e o cérebro principalmente relaxar. Lembrando que o cérebro ele tem artérias e veias que não podem estar num regime de pressão muito elevado, senão não tem como a pessoa ter o descanso normal noturno. E aí precisa tomar um remédio tanto para pressão ou até um sonífero, um ansiolítico para ajudar a acalmar para dormir. Agora, o que a pessoa sente? Sente só uma insônia comum? Ela começa a acordar várias vezes à noite ou começa a ter até pesadelos. Eu tenho pacientes que relatam pensamentos estranhos, pesadelos, porque a tensão vascular na cabeça é tão grande que o fluxo se modifica, não só não consegue dormir, como os pensamentos começam a ficar todos descompassados, confusos. E aí a pessoa acha que é problema psicológico. Ela pode achar no primeiro momento que ela está tendo algum distúrbio, algum transtorno e não é nada além de um desequilíbrio da pressão. Vamos ver mais uma, é a última de hoje. A Ana, consigo controlar a pressão arterial somente através da alimentação ou é sempre necessário tomar medicamentos? É sempre necessário não. Dependendo do nível de pressão, dos valores numéricos da pressão, até um certo ponto, até em torno de 13/9, em geral, a gente consegue tentar só com fatores não medicamentosos. Então, exercício físico, controlar a obesidade e alimentação. Ultrapassou esses níveis de 13/9, aí a gente acaba tendo que, até por uma orientação de diretrizes nacionais, utilizar algum medicamento. A gente começa com um pouquinho de diurético, que é para tirar líquido do corpo. Se mesmo com o diurético não controlar, aí a gente vai evoluir para mais componentes. Agora, a gente não tem que ter medo de tomar remédio, mesmo que seja para a vida toda, se ele é necessário. Não, sem dúvida, o remédio ele pode até ter algum efeito colateral, mas se bem otimizado, a pessoa vai conviver bem, em paralelo ela vai fazer exercício, ela vai mudar os hábitos dela e o remédio vai acabar ficando secundário. E são várias as linhas, né? Sim, nós temos também, hoje uma gama muito grande, dá para, se não deu certo uma classe de fármacos, eu entro com outra, se deu alergia, a gente muda para outra, isso é super tranquilo. Agora, gente, tem que ir ao médico sempre, pelo menos uma vez por ano fazer check-up. Agora, você sabe que na sua família tem hipertenso dos dois lados, então pai e mãe hipertenso, avós dos dois lados hipertenso, colesterol alto, diabetes, e aí vai somando um monte de coisa, o cuidado tem que ser redobrado, né? A gente brinca que é o kit completo, né? Esse kit completo. Não pode ficar completo, tem que esvaziar, né? E aí cabe só a gente esvaziar, vá ao seu médico, porque o nosso espaço aqui é importantíssimo como prestação de serviços, é esclarecimento, é informação, mas o que vale é o que o médico que você teve ali pessoalmente, que ele analisou a tua história, ele viu seus exames, o que ele te recomendar. Siga a orientação dele certinha, gente. E vou te falar, atividade física, nem sempre a gente tem vontade, mas é que nem trabalho. Você não falou, hoje eu não vou trabalhar porque eu não tô afim. Você vai de qualquer jeito. A atividade física, põe na sua cabeça. É obrigação e a gente tem que fazer todo dia, não é? Com certeza. Hoje eu saio daqui e vou lá pra academia. Tá um friozinho, né? Dá uma preguiça. Você nem pensa. Veste a roupa, a mochila nas costas e ó, vai embora. Vamos transpirar, né? E olha, gente, isso depois vale a pena, porque aí você vai ver a sua qualidade de vida e os exames todos, né, doutor? Inclusive o sono, né, Kátia? A qualidade do sono para quem tem uma prática regular de exercício é absolutamente diferente de quem não tem essa prática regular. E a qualidade de vida nos outros dias, né? A disposição para o trabalho, a motivação, a autoestima, né, que você pontuou, a pessoa se sente melhor consigo mesma, né? Você vê que está fazendo a sua parte direitinho, né? Com certeza. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Edmo Atic Gabriel, que é cardiologista. O site é o www.drgabrielcardio.com.br. Dr. Gabriel Cardio, tudo junto.com.br. Pode acessar lá que você vai ter várias matérias e as informações sobre o trabalho dele. Obrigada. Tchau, Kátia. Prazer é sempre revê-la, bom viu? tê-la aqui.